Olá, meus amigos e amigas, guardas municipais do nosso país. Você também que é operador do Sistema Único de Segurança Pública, Justiça Criminal, Sociedade Civil Organizada. Hoje eu quero trazer uma comunicação sobre a Previdência Social, um tema que é prioridade na nossa atuação de classe, atuação política, por entender que é um direito, uma prerrogativa legítima e justa para os operadores da segurança pública, incluindo também os guardas civis municipais, em matéria de aposentadoria policial. Pois bem, eu quero trazer uma atualização sobre o PL 245/2019. É um PL que vai regulamentar o artigo 201 da Constituição Federal, lá o inciso 2º do parágrafo 1º, que fala sobre a questão dos riscos químicos, biológicos e físicos. Vai regulamentar no âmbito do regime geral de previdência. Eu já falei sobre esse PL aqui, você que acompanha o canal deve ter nos acompanhado, se não acompanhou, pode procurar nesse canal desde 2019, desde a apresentação desse PL, diversos outros vídeos fazendo comparação com a PEC paralela, tem informação aqui. E hoje especificamente, porque houve uma movimentação nesse PL que ele estava quase que engavetado lá na Comissão de Assuntos Econômicos, e nós estamos trabalhando desde o nascedouro desse PL no Senado Federal. Pois bem, pessoal, então, para dar uma contextualizada, para entender muito bem, nós tivemos a PEC paralela de 2019, que veio para complementar, com a proposta de complementar a PEC 06, que havia sido aprovada, promulgada e transformada em emenda constitucional 103, que criou a nova Previdência no Brasil. Pois bem, no processo de aprovação da emenda 103 da PEC paralela, houve um acordo entre deputados e senadores para que criasse na estrutura do novo sistema de previdência do Brasil, incluísse estados e municípios nas mesmas regras. Pois bem, no momento lá, vocês acompanham o canal, vocês acompanharam o nosso trabalho, nós denunciamos que a PEC 06, que virou emenda 103, já incluía os estados e municípios e que não seria necessário ter uma nova PEC paralela naquele momento, porque nós fizemos um enfrentamento aos argumentos dos deputados e senadores, a não inclusão dos guardas municipais, lá no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, no rol das polícias que têm direito à aposentadoria especial, porque eles alegavam que estados e municípios não estavam sendo incluídos naquele momento e que seriam incluídos posteriormente numa PEC paralela. Pois bem, pessoal, a PEC 06 foi promulgada pelo Congresso Nacional, virou emenda 103/2019, automaticamente nesse consenso, nessa pactuação deputados e senadores, o Senado Federal apresenta uma PEC paralela por entender de fato que precisava de ter uma nova alteração na Constituição, criando uma nova norma como referencial para incluir estados e municípios nas mesmas regras da nova Previdência no Brasil, que foi considerada a PEC paralela 133/2019. Mas no final da tramitação dessa PEC paralela, e diga-se de passagem que nessa PEC paralela os guardas municipais foram contemplados com a aposentadoria policial, porque ela revisita o parágrafo 4b do artigo 40 da Constituição Federal e inclui os guardas municipais naquele rol de polícias que têm o direito à aposentadoria policial. Então, quando ela foi aprovada no Senado Federal, nos 2 turnos, com a inclusão dos guardas municipais, isso foi em novembro de 2019. No começo de novembro, os próprios senadores já sentiram necessidade de regulamentar o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, que fala sobre os riscos químicos, físicos e biológicos para aqueles segurados que são filiados ao regime geral de previdência. Porque a PEC paralela trata especificamente dos regimes próprios de previdência, estados e municípios, enquanto a regra
A 103 trataria da Previdência Geral, que não foi isso que aconteceu de fato. O que aconteceu que mudou toda a Previdência no Brasil. Mas esse PL especificamente, o 245/2019, que nasceu juntamente com a PEC paralela, ele diz apenas a respeito do regime geral de previdência, para regulamentar o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal. Ou seja, a questão dos riscos, os trabalhadores que estão sujeitos, afetos aos riscos à sua saúde, químicos, biológicos, físico, a combinação desses aí. E cria duas categorias, na verdade, esse PL. Ele cria uma categoria para aqueles segurados que já estavam vinculados ao regime geral de previdência antes da entrada em vigor da emenda 103/2019 e uma regra para os novos filiados ao regime geral de previdência posterior à aplicação da emenda 103/2019. Cria dá essas duas perspectivas, entre outras regras que são criadas. Mas especificamente para nós, guardas municipais, é o artigo 3º desse PL 245/2019, que vai criar uma regra para aqueles que trabalham na vigilância ostensiva e nos transportes de valores, e para os guardas municipais que estão previstos no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, colocando lá no caput do artigo 3º desse PL que esses profissionais se aposentarão com 60 anos de idade e com 25 anos de contribuição. Eu falei no início, nesse PL mesmo, tentamos diversas vezes com o senador Paulo Paim, com outros senadores que também estavam trabalhando nesse PL, mas principalmente com o Esperidião Amin, que é o senador relator desse PL 245/2019. Entregamos a nossa proposta para melhorar a situação das guardas municipais, porque nós já denunciamos nas nossas propostas com esses senadores e outros que essa regra ela traz uma grande contradição, que ao se propor esse PL evitar a judicialização em matéria de previdência nesses quesitos de riscos químicos, biológicos e físicos, ou a mistura de todos eles, trará também essa perspectiva de judicialização no caso de guardas municipais. Por que, Oséias? Porque, vamos pensar, pensem comigo, pessoal, a PEC paralela, que foi aprovada pelo Senado Federal, e esse PL 245, que foi ali complementar concomitantemente com a PEC paralela, ela coloca os guardas municipais que são filiados aos regimes próprios de previdência no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, que lá vai ter lá a questão de 30 anos de contribuição mais 55 anos de idade, veja só, 55 anos de idade, para aqueles que são filiados aos regimes próprios de previdência. Enquanto que o PL 245/2019, que nasceu junto com a PEC paralela, cria uma regra diferenciada para aqueles guardas municipais que são filiados ao regime geral de previdência, colocando como 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Perceba a discrepância para a mesma categoria de profissional, exposta aos mesmos riscos, além dos riscos químicos, físicos e biológicos, a questão da periculosidade, da violência, do risco à sua integridade física, o risco, né, de morte, que afeta todos os operadores da segurança pública no Brasil. Nós não conseguimos ali sintonizar, equalizar essas regras, porque o senador Esperidião Amin não aceitou a nossa sugestão. Nós vamos continuar trabalhando, mas se esse PL for aprovado, trará esse grande prejuízo e essa contradição. Porque, vejamos bem, existem no Brasil hoje aproximadamente 2.000 regimes próprios de previdência, ou seja, 2.000 municípios, seja capitais de grandes cidades, que têm regimes próprios de previdência. Mais de 3.000 outros municípios estão filiados ao regime geral de previdência. A gente já pode conjecturar a partir daí que a maioria dos nossos guardas municipais estão filiados ao regime próprio de previdência e serão afetados por esse PL 245/2019, com essa regra de 60 anos de idade mais 25 anos de contribuição. Enquanto sendo aprovada a PEC paralela ou a PEC 245,
275, os guardas filiados aos regimes próprios de previdência terão aí a questão de 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, como é a regra geral para todas as polícias no Brasil. Então, estamos atentos. Nós vamos trabalhar para que na CCJ, porque está na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, na CCJ a gente consiga trabalhar uma emenda que venha corrigir e equalizar essas regras dos dois regimes para os guardas civis municipais. E se a gente não conseguir, nós vamos continuar essa briga no Senado Federal. Mas se a PEC paralela for aprovada, resolve tudo isso, porque já foi aprovada em 2 turnos no Senado Federal, falta ser aprovado na Câmara dos Deputados. E se a PEC 275 também for aprovada com um substitutivo, ela também dará conta definitivamente equalizando os guardas municipais, sejam filiados ao regime geral de previdência, sejam as filiadas ao regime próprio de previdência. Estamos aqui sempre atentos às movimentações, brigando pelo direito à aposentadoria especial dos guardas municipais. Qualquer informação, a gente vem aqui comunicar para vocês. Forte abraço.